noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de março, como vocês já sabem, nós estamos trabalhando o livro Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas e ao Apocalipse, né? Na noite de hoje, nós falaremos a respeito do capítulo Atendamos ao Senhor. E a conversa será comigo mesma. Mas antes de passarmos a nossa conversa, vamos, como sempre, fechar os nossos olhos, pedir a Deus de misericórdia que esteja conosco, nos envolvendo em muita paz, em muita luz e trazendo para nós todas as bênçãos que os espíritos amigos dessas casas irmãs derramam abundantemente. Que estejamos receptivos e receptivas para receber essas bênçãos divinas. E que a tua paz, meu Deus, possa estar não só conosco, nos nossos lares, com os nossos familiares, mas também com o mundo em trevas, um mundo em guerras, um mundo em violências, um mundo onde tragédias acontecem. Misericórdia, meu Deus, misericórdia deste mundo. Que Deus e a Virgem Santíssima, nossa Mãe Maria, a grande mãe de todos nós, possa ter piedade de toda a humanidade sofredora. Que os governantes sejam iluminados, suas mentes se abram para que digam não às guerras, aos conflitos desnecessários. Que aqueles que estão levados pelas trevas enxerguem a luz e possam se conduzir de uma maneira mais digna, com a moral cristã. Que as tuas bênçãos, meu Deus, se espalhem por todos os que sofrem, sejam que espécie de sofrimentos forem, morais, materiais, espirituais. Misericórdia do mundo, meu Deus. Que Jesus, nosso mestre e guia, governador do planeta Terra, e o nosso querido Ismael, espírito responsável pelo nosso Brasil, derramem abundantemente suas bênçãos sobre nós e que tenhamos realmente perspectivas de dias melhores, não só no Brasil, mas no mundo todo. Que assim seja. Muita paz para todos nós. Amém. Bom, agora vamos à nossa conversa, né? Hoje vamos falar sobre Atendamos ao Senhor. Então vamos ver o que Emmanuel vai nos dizer a esse textinho. Isso é um texto que está na revista Reformador, né? E Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que a gente precisa deixar que a claridade do Evangelho penetre o nosso coração, né? E para quê? Qual o objetivo disso, né? Para que os nossos pensamentos, nossos atos, sejam sempre um exemplo que nós, cristãos, que acreditamos em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, na sua moral, estudamos a sua moral, a sua conduta, né? Dirigimos ao mundo onde nos encontramos. Isso em nome da nossa fé em Deus e em Jesus Cristo. E aí Emmanuel vai nos dizer que todos que ouviram a palavra da Boa Nova, todos nós que conhecemos de alguma forma as palavras de Jesus, não a fundo, porque nós não conhecemos a fundo, né? Mas sim temos noção, alguns inclusive da Bíblia, mais textualmente, né? Os versículos bíblicos, outros apenas com relação aos versículos bíblicos que Kardec compilou no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas de qualquer forma, todos nós ouvimos falar da Boa Nova de Jesus, da sua moral, da sua conduta, e sabemos e enxergamos Jesus, nós que estamos aqui, entendemos que Jesus é o nosso mestre e guia, e que nós, ouvintes da Boa Nova, conhecedores da Boa Nova, não temos desculpa para não executar o mandato de amor que o céu nos confia, em nome desse nosso amor a Jesus, a nossa fé em Deus, nosso Pai maior, né? E aí Emmanuel, ele segue dizendo que a Terra, esse nosso planeta, a nossa mãe Gaia que nos sustenta, nos permite essas experiências reencarnatórias tão essenciais ao nosso processo evolutivo, né? Ela aguarda o nosso testemunho de boa vontade, ou seja, precisamos ser justos, honestos, caridosos, não só com o nosso próximo, mas também com a nossa mãe Gaia, com a mãe Terra, com a natureza, né?
E aí Emmanuel, ele vai nos lembrar o seguinte, que a terra, a Mãe Gaia, sempre aguarda nosso testemunho de boa vontade, sempre, sempre, né? E Emmanuel também vem nos lembrar o seguinte, que no nosso próprio ambiente doméstico, nos nossos lares, a maioria de nós, pelo menos, a gente vai vivenciar angústias, a gente vai vivenciar aflições, a gente vai vivenciar discórdias, a gente vai vivenciar incompreensões, né? E tudo isso vai desafiando a nossa capacidade de servir ao Senhor. Mas é claro que só depende de nós a maneira como nós vamos enxergar esses desafios, atuar nesses desafios, aceitá-los, arregaçando as mangas e não nos deixando desviar da boa conduta, da boa nova, nós vamos ampliar a nossa capacidade de servir ao Senhor. Que atendamos ao Senhor nada mais é do que sirvamos ao Senhor, né? Então, Emmanuel nos convida a ter um olhar fraterno com todos aqueles que reclamam nosso entendimento e nossa cooperação, né? E não podemos perder tempo. Se ainda não iniciamos esse processo, comecemos já com esse processo, né? E no texto, Emmanuel finaliza dizendo o seguinte, e eu vou ler, tá? Efetivamente, os falsos profetas que confundem os semelhantes são portadores de amargurosas experiências para a vida comum, tornando-se passíveis de repressão da justiça divina. Mas não nos esqueçamos de que o aprendiz do Evangelho, olha aí nós, em fuga dos testemunhos que lhe competem, certo? Na aplicação com o serviço do Senhor, procurando enganar a si mesmo, é de todos os falsos profetas o mais lastimável e o mais infeliz, né? Como eu falei esse texto está na Revista Reformador de 1956, na página 38. Então, Emmanuel é bem taxativo e bem direto, né? Aquele que conhece o amor de Deus, aquele que conhece a boa nova de Jesus e se engana, não aplicando consigo e para com a sua conduta para com os outros, é o pior dos falsos profetas e o mais infeliz, né? Então, o recado que Emmanuel nos dá é claro: atendamos ao Senhor, ou seja, vamos servir ao Senhor. De que maneira? Dando o nosso testemunho de amor. É esse o recado de atender ao Senhor, de servir ao Senhor. Vamos dar o nosso testemunho do nosso amor, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, como Jesus nos pregou, né? E todos que conhecem um pouco da história de Jesus sabem como ele gostava de servir ao próximo. Ele foi o perfeito exemplo do serviço. Jesus nos disse, isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 27, entre vós sou como aquele que serve. Jesus sabia que tinha vindo à terra para servir ao próximo e não para ser servido, né? E aí, gente, fica essa lição do nosso mestre, né? É claro que não somos Jesus, não temos um nível evolutivo de Jesus, né? Mas podemos entender a sua lição e tentar seguir de acordo com as nossas possibilidades os seus passos, né? E sim, como é que nós podemos servir a Deus, servir a Jesus, servir ao Senhor, né? Fazendo sempre o nosso melhor. Façamos sempre o melhor que a gente pode fazer em todas as nossas ações, né? E não é só no nosso agir, também no nosso pensar, né? Cuidado com as palavras, façamos sempre o melhor, com cuidado para com o outro, né? Podemos servir ao Senhor sendo diligente no nosso trabalho. Sejamos um trabalhador exemplar, né? O que é ser diligente no trabalho? É ser dedicado, cuidadoso, esforçado, ainda que não estejamos no trabalho dos nossos sonhos.
mas vamos trabalhar bem e buscar outras oportunidades. Não vamos lesar aquele que nos remunera no final do mês, mesmo que achemos que a remuneração não é justa, mas se por enquanto é aquilo que podemos ter, sejamos justos com esse Senhor que nos acolhe e nos dá, e nos proporciona trabalho. Vamos crescer, vamos buscar trabalhar as nossas habilidades para que possamos conquistar melhores postos de trabalho, né? E a gente pode e deve se tornar uma referência naquilo que a gente faz, né? Então, o que eu faço bem? Qual o meu talento nessa encarnação, né? O que Deus me deu para que eu trabalhasse em favor de mim e em favor do meu próximo, né? E é nesse aspecto, no aspecto desses talentos que todos nós temos, que nós precisamos crescer, né? Precisamos nos aprimorar nesses talentos. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos estimular o desenvolvimento das nossas habilidades, vamos buscar outras habilidades que ainda até estão bem incipientes em nós, mas que nós podemos sim desenvolver e trabalhar melhor em favor de nós mesmos e em favor dos outros, né? Esse é o mais importante. A gente usar as nossas habilidades para ajudar ao nosso próximo, né? Então, façamos todos os trabalhos que nos competem com amor. Amor, gente. Amor é a solução para tudo na nossa vida. Quando olhamos com amor, né, as coisas se tornam mais brandas. Os cenários mais tenebrosos, a gente consegue enxergar saídas quando a gente se envolve no amor, né? Por quê? Porque o amor nos faz agir com paciência. E se a gente não tem paciência, a gente não consegue enxergar os pormenores das necessidades, das situações. E muitas vezes nos envolvemos precipitadamente em caminhos que não são a melhor oportunidade, que não tem a melhor oportunidade para nós, para o nosso caminhar. Então, o amor nos leva a ser pacientes. Paciência é uma virtude que nos tempos de hoje, de sociedade líquida, de imediatismo, está muito difícil de ser conquistada, mas nós precisamos trabalhar a nossa paciência. Nós precisamos ter bondade, porque todo cristão, uma das virtudes do cristão é ser bondoso, é ser caridoso, né? Então vamos trabalhar a bondade que há em nós, eliminando orgulho, eliminando vaidades, buscando sempre olhar o bem do próximo. O nosso próprio bem também, é claro, é importante que cuidemos de nós, mas vamos cuidar com bondade também do nosso próximo, né? Com amor, nós temos a prontidão paciente, aquela que primeiro analisa, não reage aos acontecimentos. Ela primeiro analisa e depois, aí sim, de prontidão, a gente encontra as soluções, as alternativas, né? Quando temos amor no coração, nós agimos com gentileza. E tem um clichê que eu gosto bastante: gentileza gera gentileza, e é a mais pura verdade. Se você é rude, a maioria das pessoas vai te tratar também com rudeza. Se você é gentil, aquelas pessoas que te tratarem com rudeza vão ficar no vazio, porque não vão encontrar respostas dentro de você, já que você já se deixou levar pela gentileza. Você vai só lamentar que aquela pessoa seja uma pessoa tão rude, né? O amor, gente, nos leva a ter empatia. E o que é ter empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. O que é que eu faria se eu estivesse no lugar desta pessoa em tal situação? E mais, o que eu posso fazer entendendo a situação dessa pessoa para melhorar, para ajudar na situação em que ela se encontra? Isso é ter empatia.
precisamos ter empatia para com tudo, com todos, porque todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós temos as nossas necessidades reencarnatórias. Todos nós precisamos de compreensão, de tolerância, porque esperamos que Deus tenha tolerância conosco. Então vamos ter empatia, vamos ter tolerância para com o nosso próximo. O amor nos faz agir com humildade e altruísmo, olhando sempre o outro, não nos colocando acima de ninguém, buscando sempre o bem-estar de tudo e todos ao nosso redor. O amor é simplesmente fantástico, gente. Quando nossa vida for simplesmente regida pelo amor, nós, sem dúvida, seremos felizes, extremamente felizes. É isso que nós precisamos entender, né? Vamos aprender a ter amor, vamos aprender a ter paciência, bondade, né? Então, o recado maior é o seguinte: servimos ao Senhor, servindo os outros. Como Jesus nos disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Então, quando nós fazemos espontaneamente algo que de alguma forma torna a vida da outra pessoa ou de outras pessoas melhor, estamos servindo a Deus, né? Só que, infelizmente, algumas pessoas ainda não servem espontaneamente. Servem por culpa, que é um sentimento que não devemos cultivar, que a culpa não nos leva a nada, só nos derruba, né? Servem por dever, eu devo, eu sou obrigado a, eu sou pressionado a, né? Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que sirvamos por gratidão e por amor. Precisamos entender que a gratidão a Deus por sermos o que somos, por estarmos aqui nessa oportunidade reencarnatória para melhorarmos, é o melhor motivo que nós temos para servir a Deus e ao Senhor, né? Servir deve ser sempre um dos propósitos da nossa vida, né? Esse propósito vai nos tornar mais próximos de Jesus, né? Em Mateus, capítulo 20, versículo 28, está o texto de Jesus, o versículo que Jesus fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, vamos nos tornar mais próximos, um pouquinho mais próximos de Jesus, servindo ao nosso próximo, né? Se nós não aprendemos a servir aos outros, nunca alcançaremos maturidade espiritual, né? Então, o servir ao próximo e a nós mesmos, é claro, para o nosso bem-estar também, né? Deve ser sempre o maior uso do nosso tempo, né? Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz o seguinte: ser-me firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. O nosso serviço ao Senhor nunca é um desperdício. Mesmo que o que fazemos ao outro seja desqualificado, não seja levado em consideração, nunca isso é um desperdício, né? E servir, gente, é o segredo da nossa grandeza espiritual, né? Em Mateus, capítulo 20, versículo 26, está o versículo que Jesus diz: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, né? Os maiores líderes são aqueles que mais servem, olhando as necessidades daqueles dos seus liderados, né? E assim, sejamos firmes no nosso propósito de servir ao Senhor. Demos algumas diretrizes aqui para que possamos atender a esse chamado e servir ao Senhor em paz. Mas eu quero deixar aqui um desafio de reflexão para que cada um de nós, depois, no momento que achar mais oportuno, né, faça a seguinte reflexão: de que maneira estamos servindo, né? Como eu estou servindo ao Senhor? Eu estou servindo ao Senhor? Eu considero isso um dos propósitos da minha vida?
E o que é que me motiva a servir? É culpa? É dever? É pressão? Ou é amor e gratidão ao Senhor? Né? Como nós nos sentimos quando alguém nos serve? Como nós nos sentimos quando somos servidos? Vamos refletir, né? Como que nós nos sentimos quando ajudamos alguém? Nós temos o perfeito entendimento de que nessas nossas atitudes nós estamos servindo ao Senhor? Então tenhamos uma boa reflexão, um momento de paz após escutarmos essas palavras e que possamos crescer, ter maturidade espiritual, aprendendo a servir ao Senhor. Que Deus seja conosco, agora e sempre. Muita paz. Bom, agora vamos ao nosso atendimento espiritual, pedindo a Deus de misericórdia que seja conosco. Aqueles que ainda não estão no seu cantinho, eu peço que se dirijam até o seu cantinho, onde a conexão é mais fácil, mais fluida, menos interrupções externas, né? Levando a garrafinha de água para fluidificar, ou o copo de água, né? Se quiser fluidificar água a mais, uma garrafinha para distribuir com os familiares, é bom, é aconselhável, né? Desde que eles aceitem, é claro. Então vamos comodamente sentados ou deitados, principalmente se estivermos em tratamento espiritual. Vamos fechar os nossos olhos, entrar em conexão com esses espíritos amigos, atendentes fraternos em três, que já estão ao nosso redor, onde estivermos, nos envolvendo em paz e em luz, limpando a psicosfera dos nossos lares, dos locais onde estamos, dos nossos campos, para que possamos efetivamente receber em paz, com luz, as bênçãos divinas que serão derramadas sobre nós. Vamos conversar mentalmente com esses nossos amigos queridos, enquanto respiramos aquele nosso processo respiratório. 3 respirações profundas, inspirando, retendo, expirando, inspirando, retendo e expirando, inspirando, retendo e expirando. Conversemos com os nossos atendentes fraternos, digamos a Ele que nos aflige, peçamos a Deus misericórdia, que se for possível, os nossos pedidos que humildemente fazemos sejam aceitos, mas peçamos principalmente forças, fé, a certeza de que tudo passa, a esperança de dias melhores, e esses nossos pedidos com certeza serão acatados por Deus, nosso Pai. Vamos pedir a esses nossos irmãos queridos, que neste momento cuidem de nós abundantemente. Enquanto eles trabalham as nossas energias, vamos vibrar paz, luz para o mundo em que vivemos, para a nossa família, para os nossos próximos mais próximos, para os nossos próximos nem tão próximos. Vamos imaginar um imenso cone de luz, vibrando luz branca, potente, com nuances douradas, luz crística, fluindo abundantemente essa luz acima das nossas cabeças e envolvendo a todos nós, envolvendo a todos os que nos cercam, sejam nos nossos lares, sejam nas ruas onde os nossos lares se encontram, nossos bairros, nossas cidades, nossos estados, nosso país. Luz intensa, esse cone de luz é imenso, imenso, ele consegue abarcar a toda essa população. E esse cone de luz, essa luz se expande, se expande, se expande, e envolve todo o planeta Terra, vibrando luz, vibrando concórdia, vibrando amor
amor que é solução para tudo. Que o amor vibre nos corações de todas as pessoas ligadas ao planeta Terra. Paz, luz, amor, harmonia, fraternidade, empatia, tolerância, para que possamos ter perspectivas de dias melhores, de paz, de harmonia, menos violência. Visualizemos essa luz intensa abrangendo todo o planeta Terra. E agora vamos visualizar esse cone que se expandiu a partir da nossa cabeça, acima da nossa cabeça. Vamos visualizar esse cone que já iluminou o planeta, já iluminou o Brasil, já iluminou nossas cidades, nossos bairros, nossas ruas, e agora ilumina as nossas casas e nos ilumina abundantemente, fechando esse ciclo de nós, iniciando a luz conosco e retornando a luz para nós, que saibamos ser instrumento de paz, saibamos servir ao Senhor, usando as nossas habilidades para o bem ao próximo, para ajudar a todos aqueles a quem pudermos, e que essa luz divina permaneça conosco durante toda a noite, durante todo o dia e para sempre. Que assim seja. Muita paz para todos nós. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos mostre o caminho de servir ao Senhor, para que tenhamos paz no mundo. Que Deus seja conosco. Amém. 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 Muita paz, muita paz. Lembrando a todos que amanhã nós temos Momentos Gotas de Luz, quinta-feira, no nosso canal, às 19 horas, né? E ao sábado, dia 16, nós teremos a nossa doutrinária presencial na sede do Bonfim, às 16 horas. Esperamos vocês. E domingo, não podemos esquecer, é claro, iniciando a semana com chave de ouro, teremos um encontro com Nossa Senhora, às 18 horas no nosso canal. Muita paz, muita luz para todos nós. E vai aqui um recadinho de utilidade pública. Por favor, a Covid volta a se assanhar com vários casos de algumas mortes, né? E a dengue está assolando terrivelmente, inclusive com mortes, né? Então vamos cuidar para não dar guarida aos mosquitos nas nossas casas. Vamos vacinar todos que podem ser vacinados, tanto para a Covid, que ainda não se vacinaram, não tomaram a bivalente. Vamos vacinar. Vamos vacinar as nossas crianças de 10 a 14 anos contra a dengue. Vamos proteger as nossas crianças, né, com a vacinação. E principalmente cuidar para que o nosso lar e os nossos arredores não sejam foco de mosquito da dengue. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ampare e nos proteja, agora e sempre. Muita paz para todos nós. Amém. Amém. Uma boa noite a todos.